Suéteres são peças muito importantes, um marco na vida da tricoteira. É a primeira peça com estrutura, com técnicas e formatos diferentes. Então hoje eu vou falar sobre os tipos de suéteres, as formas de construção e como escolher a peça ideal para começar. Eu sou Francine Lacerda e esse é o Nas Agulhas da Fran, um local para compartilhar o que eu estou tricotando e o que vem junto, histórias, emoções, fios e inspirações. Sinta-se em casa, pegue a sua xícara de chá e vem tricotar comigo. No episódio de hoje eu vou falar sobre os suéteres, essa peça que é um marco na vida da tricoteira. Tudo se divide antes e depois de tricotar o primeiro suéter. O suéter simboliza como que fosse chegar na vida adulta no tricô. Porque quando a gente começa, as peças iniciais são cachecóis, são golas, são chales, coisas que não têm um formato muito específico e que tem que vestir um corpo. Então o suéter marca essa fase que você tem que se preocupar com o 3D. E as formas de construção, que são novidades para quem está começando a tricotar. Então hoje eu vou te apresentar um pouco sobre esses formatos de suéteres, como que a gente constrói, como escolher a melhor construção para essa peça tão especial. Quando a gente faz acessórios, a gente não se preocupa tanto nesse formato 3D, a gente não tem que vestir um corpo. São peças que ficam mais sobre o corpo e não vestindo esse corpo, né? Então, por isso que o suéter é um desafio e também um upgrade na nossa vida tricoteira, porque a gente tem que se preocupar em vestir um corpo. Então, tem mangas, tem cavas, tem decote, tem construção, são muitas técnicas novas e construções e cálculos matemáticos que a gente tem que se preocupar. A gente tem que saber o tamanho desse corpo que a gente vai estar vestindo. Então a gente tem que se preocupar com o tamanho do busto, com o ombro, comprimento de mangas, todas essas coisas vão se incorporando nas informações que a gente precisa para construir nosso primeiro suéter. E quais são os tipos de suéter? O suéter é um pullover, então é uma peça que você põe e que não tem abertura, e também os cardigans, que são os casacos fechados na frente. Então esses dois tipos são considerados suéteres. E quais são as formas de construção? A construção pode ser top-down, que é de cima para baixo. A gente começa pelo decote e vai construindo as cavas e depois vai para o corpo e termina no final. O bom dessa técnica é a gente consegue ir vestindo ela e vendo se tá com um caimento legal, se tá cabendo direitinho nas cavas, no busto. Então essa acaba sendo a preferência da maioria das tricoteiras, porque você pode ir experimentando e ajustando para a sua realidade. A gente também tem o bottom up, que é o de baixo para cima, que é uma construção bem tradicional também. Então a gente começa pela barra, vai construindo o corpo e depois sim vai fazer as cavas, decote e por último as mangas. Os suéteres também podem ser construídos na circular, na agulha circular. Do bottom up a gente começa da base, né? Vai até as cavas no circular, depois separa, faz frente e costa separado, depois une no ombro para fazer e faz as mangas no final. O top down no circular, ele é todo no circular, não precisa fazer essa separação no tricô reto, porque ele já é feito todo de uma forma circular e não tem costura. Então essa também é uma das grandes vantagens do top down.
E também temos o tricô bem tradicional, que é feito de peças separadas. A gente faz a frente primeiro no tricô reto, depois as costas no tricô reto, as mangas e depois une tudo com costura. Essa também é uma técnica bem tradicional, mas que a maioria das tricoteiras torce o nariz, porque a parte da costura é bem chatinha de fazer e cansativa e toma muito tempo. Então, hoje em dia, o top-down sem costura é o queridinho, por ser mais rápido, por não ter costura e porque a peça vai se formando ali na sua frente sem precisar montagem. Ela é muito divertida, é muito mais rápida e gostosa de tricotar. E dentro do top-down nós temos a construção circular, que é a pala circular sem costuras. Esse que eu estou usando aqui é um raglan, esse tem essa costura. É uma construção que começa no decote e a gente vai fazendo aumentos nas cavas e ela vai aumentando e fazendo essa costura, né? Uma falsa costura na diagonal. E aí cria essa manga que começa do decote. Eu acho bem bonito e o top-down é bem interessante, assim, e você pode criar vários detalhes aqui nessa falsa costura. Já no circular não tem essa costura, ela segue reto aqui e os aumentos é como se fosse uma pizza mesmo, é redondo, sem costura, e você vai distribuindo os aumentos em toda a volta. Então ela vai crescendo sem deixar essa costura. Já aqui os aumentos são nas 4 costuras falsas, né? 2 na frente e 2 atrás. Outra construção que nós temos é a saddle shoulders, que aí a gente tem uma construçãozinha aqui como se fosse um retângulo e depois segue a manga como se fosse o setting, que é aquele que a gente costura, mas não tem costura. Então ele segue aqui retinho e depois faz a manga e fica uma costura falsa aqui como se fosse uma peça costurada. E temos o contíguos também, que é uma construção parecida com essa, que também fica com essa aparência de costura, mas que não é uma costura, e também começa aqui pelos ombros e a manga segue sem precisar costurar. Então essas são as formas de construção do suéter. Aí tem também o cardigan, né, que a gente faz na construção circular, totalmente ele circular como se fosse um pullover, e depois faz o sticking, que é cortar o tricô. Essa técnica eu ainda não testei, morro de medo de não dar certo, mas eu vou pegar alguma receita para experimentar e perder o medo de fazer essa técnica, que é muito interessante. Porque o cardigan a gente faz no tricô reto, né? Sem costura, você vai e volta, porque ele tem a abertura na frente. Mas com essa técnica do sticking, você faz o tricô circular do início ao fim e depois corta para fazer a abertura. Então é muito interessante também para quem não gosta de fazer o tricô reto, né? De ida e volta, faz só o ponto meia, não se preocupa com o ponto tricô, que eu sei que muita gente não gosta de fazer o ponto tricô, e aí facilita a vida. Mas, como eu falei, eu ainda não fiz essa técnica, mas quem faz diz que é muito divertido, dá um medinho, mas que vale a pena porque é muito mais rápido. Tá, vamos dizer que agora eu já te convenci a fazer o seu primeiro suéter. E como escolher a primeira peça para tricotar? O que eu sempre indico assim, é procurar uma peça que você goste muito, que vai te estimular a fazer e que no início não tenha muita técnica muito diferente, assim, como um tricô colorido, coisas do tipo, porque são muito mais complexos. Então eu acho que num primeiro momento é uma peça que você se concentre mais em fazer a pala circular ou o raglan e entender um pouco dessa construção. Depois sim você vai agregando essas outras técnicas. Então o primeiro passo é esse, escolher uma peça que você goste e que não seja muito complicada. Uma outra dica
é procurar peças que tenham a receita bem explicadinha, que seja um passo a passo bem fácil de entender as técnicas, porque nesse momento você está aprendendo uma nova técnica, uma nova construção, então tem que ser uma receita bem explicada, bem fácil de entender. Outra coisa legal é procurar no Ravelry, né, quando você escolher a sua receita, ver se tem fóruns, se tem comentários na página da receita com dicas e sugestões de como fazer, se tem ajuda de outras pessoas ali da comunidade. Uma outra dica boa para quem está começando é fazer os TJs, né? O tecendo junto, ou call, que é o knit along em inglês, que quer dizer tricotar juntos também. É legal de pegar esses eventos, né? Quando as pessoas lançam esses call ou o TJ, de pegar de uma peça que você goste muito, porque ali geralmente tem tutoriais, tem vídeos, tem encontros para tirar dúvidas. Então é um bom momento para você se aventurar a fazer uma peça mais complexa e que você vai aprender essas outras técnicas com explicações, com vídeos, com encontros. Então essa é uma dica bem legal para quem está começando. E como uma dica bônus aqui, eu vou deixar a minha sugestão de designers que fazem peças descomplicadas, mas cheias de charme. Então eu gosto muito da Petite Knits, que ela faz peças atemporais, muito elegantes e sem muita complexidade, mas que você aprende muito sobre construção nas peças dela. Outra que tem peças muito legais, algumas inclusive gratuitas, é a Tinka Knits, que também tem peças bem atemporais, bem amigáveis para quem está começando. E claro, a Paula Pereira, que eu falei no episódio anterior, peças incríveis, charmosas e que eu acredito que sejam muito boas para quem está começando, porque as explicações da Paula são bem claras e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer a sua peça com tranquilidade. Esse aqui é o bizu que eu apresentei no vídeo anterior, que é uma criação da Paula Pereira, e eu achei super tranquilo de fazer essa peça, é super gostosa de fazer e tenho certeza que mesmo tendo essa lapelinha aqui, que é diferente das construções normalmente, né? Para quem tá começando não vai ser muito difícil. Então fica aqui também a dica dessa peça, que é a bizu da Paula Pereira, que eu acho que você vai curtir de tricotar e desmistificar aí o seu primeiro suéter. E agora eu vou falar um pouco sobre os meus suéteres. Quais foram as peças que eu fiz até agora? O primeiro suéter que eu fiz, eu já falei sobre ele aqui, que foi um suéter pro marido, que eu comecei lá em 2014 e fui terminar só em 2017. Então essa foi a primeira peça de roupa que eu me lancei a fazer sem receita. Ele queria que eu fizesse uma cópia de uma blusa que ele amava e que estava se desfazendo, e eu entrei de cabeça nesse projeto de fazer essa peça para ele. Eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas fui lá e fiz, né? Foi uma peça que eu fiz na construção de baixo para cima e com costura. Então eu fiz a parte da frente, a parte das costas, depois as mangas, juntei tudo com costura e depois finalizei fazendo o decote. Então eu fui pegando dicas aqui e ali de uma receita, falei com uma pessoa, falei com outra, fiz umas aulas lá na novelaria para conseguir tirar esse projeto do papel, e depois de muito tempo eu consegui e ficou muito legal. Vocês vão ver a foto aqui, o marido ama de paixão essa blusa e usa até hoje. Outra peça que eu fiz em 2017 é o Louise Card, que é essa peça aqui. É um cardigan e que eu tirei desse livro aqui, que é o Mother Anthology 2 Simple Pleasures, da Carrie Bostwick Hogue. Eu vou deixar o link aqui. Essas receitas estão no Ravelry também, individuais, e tem esse livro
que é muito legal. As imagens são muito bonitas. Eu vou mostrar aqui as duas peças que eu fiz, que eu vou mostrar em seguida, a Lila Winter, que é um chunk, e o Louise Top Down, que eu fiz cinza com rosa. Aqui eu usei esse fio Suspiro da Aslan, que ele é bem fofinho e meio peludinho, e é bulky, né? Então ele é bem grosso, são peças bem pesadas. E usei um merino single da Malabrigo. Então a união desses dois ficou bem legal. Um é 100% lã, que é o merino single da Malabrigo, e o Suspiro é uma mistura de acrílico com lã. E resultou nessa peça muito legal, que eu gosto e uso bastante no inverno, quando tá bem friozinho eu gosto de usá-la. Outra peça desse livro é a Lila, que é essa peça aqui, que eu fiz ela um pouquinho mais comprida e também com esse fio Suspiro bem chunky, né? Bem bulky, bem grossinho. E é super fofo, é uma gostosura de usar e fica bem quentinha no inverno. Mas é aquilo que eu falei, essas peças muito pesadas eu uso menos, porque eu não sinto tanto frio, mas quando eu vou visitar minha família lá no Rio Grande do Sul, ou quando dá aquela semaninha que faz um pouquinho mais frio em São Paulo, eu acabo usando essas peças e é uma delícia de vestir. Ela tem esse detalhe na barra de carreiras encurtadas, que então cria esse arco na frente e é um pouquinho mais comprido atrás, que é um charme dessa peça. Então eu indico bastante esse livro, vamos ver se dá para ver as imagens aqui. É um livro muito bonito e ele foi todo feito assim com a lã mais grossa. E são peças bem minimalistas, até as fotos são bem minimalistas e as peças são mais grossinhas mesmo para um inverno mais pesado. Então eu super indico esse livro, comprei ele na Amazon. Ele é mais antigo, eu não lembro qual é a data dele, mas tem peças muito incríveis e atrás aí tem toda a receita, todo o esquema para você fazer a peça. É muito legal, já tem várias outras peças que eu quero fazer aqui desse livro. Fica aí a dica, então pode ser que o seu primeiro suéter saia daqui. Em seguida, eu fiz o Mio, que eu também falei dele na semana passada, que esse aqui é um design da Paula Pereira, eu fui test knitter dela. Então essa é a pala redonda que não tem costura, os aumentos são distribuídos uniformemente na volta toda, então não cria uma costura como no raglan. Então essa peça foi uma delícia de fazer, eu usei o fio Merino Superfine da Lana Fio Cervinia. E é uma gostosura de tricotar, como eu falei, as receitas da Paula são bem detalhadas, fáceis de seguir. E esse fio é uma gostosura de tricotar, é super macio. O próximo suéter eu tirei dessa revista aqui, a Pom Pom, que é uma revista inglesa que infelizmente não está sendo mais editada. Agora eles têm algumas edições digitais ainda, mas não estão lançando novas edições, infelizmente, porque eu adoro essa revista. E eu fiz essa peça da capa aqui, que é o Durumi, da Isabel Kramer. Eu acho essa peça super divertida e dá para brincar bastante com a escolha das cores. E eu acabei fazendo nessas cores aqui, claro que tinha que ter um rosinha, um pink, né, que é a minha cor favorita. Então eu fiz com o pink, o azul e o cinza. Mas por que aqui tá diferente, tem essas listras? Porque eu comprei essa lã
que é da Sublime, que é uma marca inglesa, e eu comprei de uma loja inglesa esses fios. E eu comprei um pouco a mais até do que a receita pedia, mas chegando aqui o rosa não deu. Então eu intercalei com o cinza, aí criou essas micro listras para eu conseguir terminar a pala do tamanho certinho, né? Senão ela ia ficar um pouco mais curta. Então eu usei essa técnica. E outra técnica que eu usei é fazer um color blocking aqui, porque também faltou do cinza, mesmo eu comprando um pouquinho a mais do que a receita dizia. Então essa é uma dica que eu dou, sempre compre um pouquinho a mais do que a receita pede, porque a gente tem essas surpresinhas. E como eu não tinha como importar mais, eu fiz essas gambiarras, né? Então eu fiz aqui a manga de 2 cores e fiz a listra na frente. A blusa tá toda com fio puxado porque os meus gatos entram no guarda-roupa e metem as garrinhas lá nas minhas blusas. Eu tento proibir, mas eles entram e eu nem vejo. O fio que eu usei é a Sublime, que é uma marca inglesa, e é uma mistura de merino com seda e cachemir. É uma delícia esse fio, ele é super macio, ele não é tão quente por ter a seda, ele fica um pouquinho mais fresco. Apesar de ter o cachemir que é bem quente, mas ele tem só uns 10%, a seda dá um equilíbrio ali, a peça não fica tão quente e fica uma delícia de usar, ela é super sedosa. E o meu suéter mais recente é o Bean and Olive Grown Up, que é da Andrea Mori, que é essa belezinha aqui. Ela fez essa peça infantil e fez tanto sucesso que ela lançou essa peça na versão adulto e eu me apaixonei por esses coraçõezinhos, achei essa peça linda e tricotei. Aqui eu usei um merino da Sweet Breeze em 2 cores que eu sou apaixonada, de coleções diferentes, que eu acho que super casou aqui porque eu tava procurando uma cor que se destacasse mesmo, né? Eu fiz vários experimentos e nenhuma tava dando esse efeito e aqui eu achei que a combinação ficou incrível. Eu amei tricotar esse suéter, eu tava louca para usar esse suéter, mas um desastre aconteceu. Na hora de blocar os alfinetes, que eu uso aqueles alfinetes T de metal, eles enferrujaram a peça. Isso nunca tinha acontecido, eu uso esses alfinetes há muitos anos, isso nunca tinha acontecido e acabou manchando a peça toda. Olha aqui. Me deu um desespero, eu já tentei de tudo, já passei bicarbonato, já passei vinagre com sal, já passei todas as receitas que me passaram contra a ferrugem, mas nada disso funcionou. Se você tiver aí mais alguma dica, por favor, comente aqui embaixo, me ajude, porque eu não consigo usar a peça assim. Eu usei ele uma vez só com casaco, porque escondia essa lateral manchada. Aí até o marido disse, tinge novamente, só que eu não quero perder essas cores e eu teria que tingir numa cor escura para esconder essas manchas, né? E aí não ia dar esse contraste tão bonito assim. Então eu não tô sabendo o que fazer, só consigo usar com casaco. E essa já é uma blusa bem quente, né? Porque ela é de merino 100%. E usar com casaco realmente fica muito quente e eu não consigo usar. Então se alguém conseguir me ajudar aí, aceito qualquer dica do que fazer com essa peça, que eu sou apaixonada por ela, mas não tô conseguindo usar. E essa aqui já é um color work, né? Um stranded color work, que é essa e a anterior, a Durumi também, que tem um trabalho de cores, mas são bem simples. Eu não aconselho para quem vai fazer a primeira peça, mas já é uma técnica um pouquinho mais avançada para quando você já tiver confortável fazendo aí uns 2, 3 suéteres, já consegue pôr essa técnica a mais, que é do color work.
olha como é que ele fica por dentro. Você vai carregando o fio. E aí o que tem que cuidar muito é a tensão, porque a gente tende a puxar muito esse fio. Mas é uma técnica para vocês experimentarem depois dos 2, 3 suéteres. Quando tiver mais confiante, já pode começar a fazer essa técnica, que é simples, relativamente simples. E uma dica que eu deixo aqui de leitura é desse livro aqui, que é o Top Down Sweaters, da Anne Budd, que ele traz todos os tipos aqui, ó, de construção. Tem desde o circular, o raglan, o de peças separadas, né, que a gente costura, e o saddle shoulders. Então tem aqui toda, ela te ensina a construir o seu suéter. Então ela já tem até tabelas aqui com tamanhos e tipos de fios. Então tem desde o fingering até o bulk. Então você consegue construir a sua peça tranquilamente e personalizado. Então você escolhe o fio, você escolhe o tamanho, tem vários tamanhos aqui, infantil e adulto, e você vai montando a sua peça. E também tem receitas prontas de algumas peças para você já sair fazendo sem precisar de cálculos, tabelas nem nada, já tem a receita bem explicadinha de alguns modelos. Então fica aqui a dica desse livro para quem está começando, é ótimo para entender a construção do suéter e todas essas construções e técnicas que eu falei aqui no vídeo. Vale bastante a pena, também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Agora vamos aos meus projetos que eu estou fazendo. Essa semana não consegui andar muito, peguei só o Sweet Sweater, andei um pouquinho com ele. Então eu tô na fase agora que eu cheguei na cava e tô começando a fazer o tricô reto. Então a gente começa pelas costas, depois vai pra frente. Então aqui eu já separei a frente e costas, frente tá aqui no fio de espera, né? E tô fazendo as costas aqui já fazendo o shaping das cavas. Então tá aqui no tricô reto agora. Então a gente vai meia volta tricô e já vai fazendo os arremates no início de cada carreira para ir formando a cava. Então agora eu vou tricotar mais um tanto aqui até chegar à altura do ombro, e aí começa o decote e o shaping do ombro. Aí depois faz a mesma coisa com a frente, une os ombros e aí eu vou para as mangas. O Valência eu não consegui pegar essa semana, foi uma semana meio corrida, cheia de coisas fora de casa. Então eu não consegui tricotar muito. Então o Valência ficou lá esperando a vez dele e não rolou essa semana. Então foi só o Sweet Sweater e consegui andar só esse pouquinho aí. Mas vamos lá, firmes e fortes. No Momento Sweet Breeze de hoje temos nova coleção. Lançamos essa semana a coleção Luminous Heart, com essas cores incríveis, que é uma mistura de cores vibrantes e cores suaves, e a minha inspiração foram imagens oníricas, que tem essa mistura do suave com cores vibrantes. Eu vou mostrar as cores aqui para vocês rapidinho. Começando pelas cores lisas, aqui eu trouxe cores mais suaves, que combinam bem com o resto da coleção e combinam entre si. A primeira cor é a Faith, que é esse bege acinzentado. A segunda cor é a Joy, que é esse azul meio jeans. A Hope, que é esse verde sálvia, que também é um verde meio acinzentado. E Truth, que é esse amarelo esverdeado.
Agora as cores mesclas, nós temos a Happiness, que é esse laranja rosado com speckles azul. Temos o Cheerful, que são essas cores mais vibrantes, uma mistura, uma explosão de cores. Temos o Blissful, que é uma mistura de lilás com verde sálvia e speckles turquesa e marrom. E por fim, o Graceful, que é cheio de speckles coloridos numa base beijinha, meio esverdeada. Essas são as cores da nova coleção, espero que você tenha gostado. Elas já estão disponíveis no nosso site sweetbreezeyarns.com.br/loja. Você já vai direto para a loja para ver o que tem disponível lá. Você pode escolher qualquer uma das nossas bases em qualquer uma dessas cores. Corre lá no nosso site e já garanta as suas cores nas bases favoritas. Espero que você tenha gostado desse episódio e me conte aqui embaixo se você já tricotou o seu primeiro suéter, qual foi essa sensação de vestir essa peça pela primeira vez, e deixe aqui também outros comentários, pensamentos, ideias, que eu tô gostando muito de ouvir vocês, e a ideia desse podcast é ter essa troca, essa conversa. Então, se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal para receber a notificação do próximo vídeo. Semana que vem tem mais. Tchau!